Hoje vamos falar sobre o seu sorriso. É isso mesmo, é uma atitude simples que ajuda a manter o equilíbrio emocional, nos mantém mais relaxados, aumenta a autoestima e o alto astral também, hein? Sorrir rejuvenesce e até aumenta a longevidade, pois movimenta aqui, ó, a musculatura do rosto todo, ajudando a manter até a elasticidade da pele. Só tem um probleminha, né? Para sorrir, a gente precisa cuidar das teclinhas aqui do piano, tem que estar tudo direitinho. E quando a gente sente vergonha de sorrir, a gente acaba perdendo todos esses benefícios que eu acabei de falar. Então hoje a gente trouxe um artista do sorriso para falar justamente sobre o seu cartão de visitas. A gente sempre brinca que a linguagem falada, ela representa apenas uma partezinha bem pequenininha da nossa comunicação. A maior parte da comunicação, ela é não verbal. E o sorriso, meu querido, em qualquer país do mundo onde você chegar, ele sabe ser bem interpretado. Então, por favor, fica ligado, participe nas nossas redes sociais, @Consultório Aberto TV ou pelo nosso WhatsApp, o 999597771, porque hoje o consultório está aberto para você sorrir mais. Pode entrar. Ó, você que tem medo desse barulhinho aí, eu não preciso ter medo não. Esse barulho é vida, porque chegou no seu consultório, ele é conhecido, ele diz que ele é dentista, mas entre os colegas de profissão, o pessoal fala que ele é o Michelangelo do sorriso, doutor. Muito obrigado pela sua presença. Eu fico feliz em poder estar aqui contribuindo aí um pouquinho, mas... E tirando umas dúvidas, né? E a primeira dúvida que eu tenho, que aliás, na verdade não é uma dúvida, eu queria que o senhor falasse, porque se o senhor estudou tanto para deixar sorrisos mais bonitos, é que o senhor entende a importância do sorriso. Eu queria que o senhor falasse a diferença entre alguém que não sorri e alguém que sorri. Olha, Otávio, eu sei muito te falar, eu falo muito sobre isso hoje na minha consulta, porque o que acontece? Eu passei por esse trauma lá atrás, né? Então, quando eu era muito jovem, eu tive um problema com o dente, então eu cheguei a perder um dente lá atrás e eu passei por todo esse processo, né, de como aquilo impactou na minha vida. Então, e era um dente da frente, né? Então aquele fator de não ter um dente me atrapalhou na confiança. Quando eu ia para a faculdade ou para outros eventos, eu não conseguia socializar da mesma forma, porque eu era inseguro comigo. Eu sabia que as pessoas às vezes não estavam vendo, não estavam enxergando ali algo que incomodava, mas em mim, por dentro, incomodava. E aquilo por muitos anos me atrapalhou em vários sentidos, trabalho, relacionamentos, porque eu sempre fiquei muito inseguro em relação a isso. E com quantos anos isso aconteceu? Isso aconteceu, eu tinha por volta de 8 anos. E aí, tinha acabado de trocar o dente, já era o dente? Trocando os dentes, aí aconteceu, bati um dente, quebrei. E por falta de orientações, às vezes, de profissionais, e aí foi tendo outros problemas que foram acontecendo. E aí onde houve a perda do dente, e onde eu só consegui colocar o implante mesmo, na época eu já tinha em torno aí dos 18 anos. Mesmo assim, aquilo ainda me incomodava, porque não tinha uma estética aceitável. E aí, depois de muito tempo, de tanto cuidar, de tantos sorrisos, aí que eu fui cuidar dos meus. E quando eu passei por esse processo, que eu consegui, que eu passei, que eu corrigi, que eu melhorei aquela estética dos meus dentes, foi aí que parece que foi uma virada de chave para mim, porque mudou completamente a forma que eu conseguia justamente me enxergar. Quer dizer, então, que foi um trauma. O senhor passou uma década sem um dente da frente? Foi, na verdade, eu usava como se fosse um aparelhinho, né? Uma dentadurinha. Uma perereca, né? O pessoal fala muito. Sério? Isso era o que tinha de opção na época? Era o que tinha e eu não poderia fazer implante, né? Na época eu era muito jovem. Normalmente só fazia após os 18 anos. Só pode fazer? Até hoje é assim? Ou hoje normalmente espera a fase do crescimento, né? Terminar de ficar do tamanho total a pessoa. E então, se por exemplo, hoje acontecer a mesma coisa que aconteceu com o senhor há uns anos atrás e uma criança aí de 9 anos... Aí ele teria que aguardar, esperar até a fase dela adulta, né? Ela ter uma formação, parar o crescimento e aí sim a gente entrar com o procedimento de implante.
Eu tive uma coisa parecida, assim, só que foi antes. Eu perdi os dentes de leite numa queda também. Tomei um tombão. De leite ainda você tem uma chance ainda, né? Só que eles nasceram, depois tive que, por conta do trauma, eles nasceram diferente. Tive que usar aqueles aparelhos antigos. Sabe aqueles aparelhos que tinha? Até hoje eles usam quando eles querem deixar uma mulher feia num desenho, num filme desse de sessão da tarde, que daí depois ela tira o aparelho, os óculos e solta o cabelo e aí ela é a mulher mais linda do mundo, né? Acontece. Aí ficava aquele negócio, aquele arreio de cavalo. Freio, né? O pessoal falava freio. E aí isso te deu essa coisa, não, eu quero que ninguém mais passe por isso. Foi, e aí quando eu entendi isso, depois de um tempo eu entendi isso, aí eu fui, quando eu passei pelo processo, quando eu corrigi meu sorriso, que eu já estava assim, tranquilo, eu fui entender até os cursos que eu fiz. E aí que eu fui entender que todos os cursos que eu fiz foram os mesmos pelos problemas que eu passei. Foi ortodontia, o problema de implante na parte de periodontia, porque eu tive retração gengival por conta da perda do dente. Então aquilo me gerava uma insegurança que o que acontecia? Eu não sorria. Então sempre que eu ia sorrir, eu travava o meu sorriso. Né? E como eu travava o sorriso, ao longo, você até falou um tema interessante, falou, parece que ele sabe da minha história. Um tema interessante foi que, como eu não sorria, essa musculatura do rosto não trabalhava ao longo dos anos. Então, como essa musculatura não trabalhava, hoje essa musculatura já é mais baixa. Então é a mesma coisa de um músculo que está ali fazendo academia. Se ele não desenvolve ao longo dos anos, aquilo, depois de um certo tempo, ele já deu uma certa atrofiada. Então hoje que eu voltei a descobrir, eu voltei a sorrir de verdade, isso acho que tem um ano mais ou menos que eu fui fazer esse procedimento completo, né? Porque eu tinha feito a parte superior, e aí o inferior ainda me incomodava, e eu não era seguro. E depois que passou essa parte, que eu cuidei mesmo, que eu fiz tudo, aí foi assim, foi um livramento para mim. Foi algo que eu entendo aí hoje, por exemplo, quando chega alguém no meu consultório, eu entendo completamente, porque às vezes a pessoa vai no dentista, o dentista tem uns dentes lindos, ele não sente aquela dor daquele paciente, porque a insegurança daquela pessoa, principalmente com o dente da frente ali, um central, é algo que não se explica. Pega até para você, essa autoconfiança, né, para falar com uma mulher, vai numa entrevista de emprego, por exemplo, você já chega até com o resto da postura muda também. Então, quando você vê uma pessoa que provavelmente ela não gosta dos dentes, tem um problema que incomoda muito ela, provavelmente ela vai falar mais baixo, ela tende a falar-se mais baixo, a postura dela muda, ela às vezes fala não gesticulando muito os lábios, ela evita de gesticular. Até hoje ainda o meu lábio movimenta pouco, né? Por quê? Por conta lá de trás, que não movimentava. Então assim, você vai vendo essas pessoas, elas se retraem, é normal. Não, na verdade não é normal, né? Na verdade é complicado. É complicado. Então quer dizer que existe essa coisa do ventríloco também, né? Para não querer mostrar os dentes, a pessoa coloca a mão na boca, fala sem movimentar o lábio, né? E a gente tem, assim, uma coisa que dentro da odontologia, acho que acredito que seja um dos universos do ser humano que mais evoluiu nos últimos anos, né? Evoluiu bastante Na verdade, eu falo que teve uma evolução e uma... Como seria a palavra? Involução. Porque o que aconteceu? Chegou um momento que a odontologia estava muito avançada e aí surgiu essa questão de lentes de contato. E aí veio... Não quer dizer que a lente é ruim. O que eu vejo que profissionais mal informados, às vezes, vêm para produzir ou fazer essas lentes de contato de qualquer forma. E isso é um problema. Então, quando você coloca uma lente de contato ou você pega um dente de um paciente jovem, por exemplo, e faz um desgaste excessivo em todo o dente, em vez de você estar ajudando aquela pessoa, você está piorando ou fazendo que aquela pessoa tenha um envelhecimento dental precoce. E existe isso, envelhecimento dental? Pensa assim, quando uma pessoa, como seria um dente hoje de uma pessoa ali de 60, 70 anos? Quando a gente imagina, é um sorriso que tem várias coroas, vamos pensar assim, né? Um sorriso que já foi trabalhado, tem várias coroas, algumas falhas. E hoje você já visualiza pacientes, por exemplo, de 25 anos com várias coroas. Então,
Isso é um envelhecimento dentário precoce. Porque um trabalho que seria feito lá quando ele estivesse ali na faixa de uns 60 anos, mais ou menos nessa idade, ou 70, enfim, depende do cuidado de cada um, ele já chegou muito cedo a fazer esse procedimento. Então o futuro desse paciente provavelmente é usar prótese, ter que fazer implantes, né, e algo assim. Como é que chama o protocolo, né? Protocolo. Aquela dentadura fixada. E é o que eu falo, quer dizer que eu não posso fazer lente? Lente é lente, por isso que o nome chama-se lente. É algo muito fino, que tem que ser colocado da forma correta, instalação correta. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Então, por exemplo, eu posso colocar a lente num contato numa pessoa jovem? Posso. Porém, eu tenho que ter um cuidado muito maior com esse paciente, em relação a desgaste, que às vezes pode ou não ter desgaste, precisa ou não precisa. Então, a gente leva muito em consideração esse fator. Às vezes o começo das coisas sempre tem um pouquinho de exagero, né? A gente já viu isso em várias áreas, não só da medicina, mas de tudo. Um grande exemplo é a própria questão, quando começou aquele procedimento do lifting facial, né? Que tinha umas mulheres, nossa, furinho no queixo, não, é meu umbigo, né? De tanto que puxava. E no começo das lentes até gerou um determinado preconceito. Eu tenho quase certeza, depois vocês mandam aí, porque gerou muito preconceito do excesso do desgaste, né? A pessoa e aqueles dentes brancos demais, que parecia realmente uma tecla de piano. Assim. Hoje eu ainda vejo muito. Assim, o pessoal faz de qualquer forma, desgasta muito o dente da pessoa, e aquilo é um dano irreversível. Né? Lá atrás, quando a gente não tem conhecimento, que faz de qualquer jeito, o paciente está ali, ele quer por tudo, você não tem orientação, o profissional não orienta ali da forma correta o seu paciente, aí vai acontecendo vários problemas lá na frente, né? Então você tem um desgaste maior. Mas o que é o ideal? É você conseguir trabalhar esse paciente de uma forma que você siga os passos corretos, né? Que seria, às vezes, colocar o aparelho primeiro, fazer a correção, o alinhamento dos dentes. Tá tudo alinhadinho, tá tudo bonitinho, cuidou da saúde, das cáries ali, aí você vem e faz uma estética. Então, primeiro, saúde, depois estética. Ok. Então, primeiro o senhor cuida de toda a parte ali, vamos deixar tudo redondinho e depois ver o que não, ainda dá para dar uma melhoradinha aqui. E voltando só no que você falou, sobre os dentões que ficaram muito brancos, e realmente o pessoal desgastava muito e faria uns dentes muito brancos e muito grandes. E aí fica muito artificial. E hoje em dia ainda faz muito. Não, tem gente aí que liga a luz negra, né? Aquela luz antigamente chega a dar um... E tem também as facetas de resina, que o pessoal está fazendo à vontade. E a diferença, por exemplo, entre a lente de contato e a faceta? Quando usar uma e quando usar outra? Lente de contato e faceta são termos usados para a mesma coisa. Porém, lente de contato ela é mais fina, faceta é um pouquinho mais espessa. E coroa é envolvimento no dente inteiro. Total. Né? Então, assim, é só a nomenclatura ali que altera. Então tá bom. Agora, faceta de resina é um pouco diferente de faceta de porcelana. É o material. É o material. E aí, dá para roer o ossinho? Dá para roer aquela costelinha? Não dá para roer não. Eu falo para os meus pacientes, como eu sofri isso lá atrás, eu falo, principalmente os dentes da frente, eles são dentes que a gente tem que... Eu falo que eles são dentes só para a gente sorrir. São os dentes da beleza. Só sorrir com esses dentes, não morde nada, porque perder um dente da frente é algo que pode atrapalhar a sua vida em vários outros sentidos. Por exemplo, um diretor de uma empresa, alguma coisa assim, ele está lá, ele perde por um acaso, sofre uma queda de bicicleta, um acidente de carro. Hoje já tem como... Amanhã o cara já está com outro dente? Tem. Assim, tem os procedimentos, às vezes, que você tem como colocar um implante e já colocar um provisório ali, ou às vezes até o mesmo dente no mesmo dia. Tá? Mas tem que ser avaliado, né? E implante e lente de contato influencia para quem tem bruxismo? Olha, a questão é o seguinte, quando você tem bruxismo ou você tem lente de contato ou implante, pensa assim, o que é o bruxismo? É o ranger dos dentes, certo? Se a gente coloca lente de contato em todos os dentes, o material é um pouco mais duro, né? Ele vai desgastar ali com o tempo, porém não vai ter um desgaste tão grande.
Então, sim, ele vai ter aquele desgaste, quer dizer, se vai piorar ou não, isso aí a gente pode acontecer também, né? Porque a musculatura dessa pessoa vai fazer com que ela vai alterar, depende muito do paciente, o que ele fez, se ele fez com qualquer profissional, então a gente tem que fazer é um tema que a gente precisa sentar e entender do paciente, como que foi feito aquilo ali. Aham. Tá? Bruxismo, para quem está em casa aí, não é bruxaria, não tem nada a ver com bruxaria não, é aquela coisa que a pessoa fica durante a noite, chega a dar um barulho enorme, né? Isso, e o bruxismo hoje é o que eu vejo, é uma das causas que as pessoas deixam passar batido, não percebem o bruxismo e apertamento, e lá na frente ela colhe a consequência disso. Porque hoje eu vejo muito paciente jovem perdendo o dente por conta de bruxismo e apertamento, né? Porque começa a ranger os dentes, começa a ter um toque prematuro em algumas regiões, e isso vai gerando outros problemas que vão acontecendo de acordo com o passar dos anos. Quer dizer que é possível perder um dente por conta do bruxismo? É possível, e perde muito. E o pior, perde muito e o paciente nem sabe por que ele perdeu. Ah, não, quebrou. Mas quebrou por quê? Né? Às vezes ele está ali e falou assim, nossa, eu acordei com um pedaço do dente na boca. Quebrou um pedacinho, vai acontecendo, né, ao longo do tempo. Aí depois de um tempo o paciente vai morder algo muito leve e fala assim, nossa, meu dente quebrou, eu estava mordendo algo muito leve. Uma pipoca. Mas não é, foi ao longo dos anos, aquele trauma que foi gerado, vai gerando, vai piorando. E ali, depois de muitos anos, você vai ter a perda, vai ter aquele dente está mais frágil, né? E é engraçado também, eu sempre brinco muito aqui, a gente tem preventivo de tudo, todo mundo tem, mas é engraçado como a gente, se você vê, se a pessoa bateu a crise, a primeira coisa que a pessoa deixa de ir é no dentista, né? O dentista é um dos pontos que o pessoal tende, eu falo, negligenciado, porque o dente, depois que você perde, nem um implante é a mesma coisa. Então, assim, hoje eu bato muito na tecla do meu paciente que ele precisa cuidar. Não existe estética sem saúde. Então, a gente precisa cuidar para ter uma estética, né? Porque se você não cuidar do seu dente e não tiver saúde, você não vai ter estética. Porque logo você pode fazer uma coisa muito maravilhosa, linda ali, um dente maravilhoso. Mas por quanto tempo que ele vai durar? Né? Você pode perder, você pode ter umas perdas, desgastes ali, e ao longo dos anos vai perdendo a estética. Então tem que ter um cuidado preventivo. Eu falo muito sobre longevidade dos dentes, até quando você quer ter dente. Então, e é bom, mastigar é bom. E ninguém para falar sobre isso, né? Quanto tempo você quer ter dente? Porque ninguém meus dentes vão durar a vida toda, mas o pessoal não para e analisa e fala assim, olha, se eu não cuidar agora, daqui 10 anos eu posso ter. Como que vai estar? Então eu falo muito isso para o meu paciente. Se imagina daqui 10 anos. Sim. Se está assim agora, imagina daqui 10. A gente inclusive recebeu aqui uma cirurgia plástica, a doutora Larissa, e ela disse que a gente falando sobre dicas para não perder tanta massa óssea, né? E ela falou, manter os dentes é a coisa que mais preserva o osso no lugar. Porque a hora que esse movimento de apertar aqui, ele preserva todo o cálcio aqui, né, nessa parte. É uma musculatura, né? É uma musculatura que está desenvolvendo, você está movimentando todos os dias. Quem bota lente e aí pensa, não é mais meu mesmo, posso escovar menos porque é uma porcelana ou tem que escovar mais? Tem que escovar mais. É? Porque quando você coloca lente, querendo ou não, pode ter, por mais perfeito que fique ali, a pessoa tem acúmulos de alimento, ou na gengiva, ou na região, e ele precisa ter um cuidado muito maior ali com o seu sorriso, né? Ele já precisa ter um cuidado grande com os dentes. Quando coloca lente, é muito maior. Eu brinco muito isso com o meu filho, que ele quer muito colocar lente, ele tem 19 anos. Eu falei, você me convence do que você precisa. E aí o dia que você aprender a escovar, aprender a passar o fio da forma correta, aí eu vou pensar se a gente vai colocar. Olha aí. Então assim, depende do qual motivo maior que ele precisa, e se ele estiver cuidando bem dos dentes, aí sim a gente pode pensar. Então, quem está em casa e tem esse sonho de colocar uma lente, o primeiro passo é se reeducar. Se reeducar, saber. A maioria das pessoas não sabe escovar o dente,
não sabe passar o fio dental, põe a lente, acha que vai resolver a vida. Não vai piorar, porque pode acumular mais alimento, pode acumular mais placa, e assim o problema só piorar. De quanto em quanto tempo a pessoa precisa ir no dentista? Normalmente eu falo para o pessoal de 6 em 6 meses, depende muito do caso. Mas o ideal, no mínimo, de 6 em 6 meses, é procurar um dentista. Escova elétrica funciona? Funciona. Tem pessoas que gostam muito de escova elétrica, porém escova, eu falo muito sobre escova, é que a escova ela deve ser uma escova extra macia e da cabeça pequena. Por quê? Não tem que ser escova dura. Escova dura, eu falo lá em casa que é para escovar sapato. Não sei se antigamente o pessoal dava uma lustrada no sapato, mas escova dura é para escovar sapato. E o pessoal vai muito na farmácia e vai pelo preço da escova. Então eu vejo muito isso. Esses dias eu estava falando, não, o cara olhou uma escova, R$40. E aí ele falou para a esposa, não, tá doido, pega essa aqui mais baratinha, R$2,50. O problema é lá na frente, ele vai ter perda de gengiva, vários outros, um desgaste maior da região dos dentes ali, mas as pessoas não pensam a curto prazo só, não pensam a longo prazo. Não, eu não vou gastar aqui, é um pouco, às vezes a gente vê, inclusive amanhã a gente até vai falar um pouquinho sobre gestão, e é muito isso, né? A gente gastar um pouquinho mais agora para lá na frente não ter que perder uma coisa que às vezes não tem nem preço, né? Na verdade eu falo que se você cuidar agora, lá na frente você economiza muito. Porque um tratamento de dente hoje é muito caro, né? E tem muita gente, muito brasileiro hoje que não tem condições de ter acesso a isso, né? Um tratamento caro, apesar que tem vários tratamentos aí, mas nunca vai ser a mesma coisa de um dente normal. Natural. Por isso que existe sempre, agora tem um pedacinho, antigamente tinha um pedacinho quebrado já arrancava, hoje se tiver um pedacinho sobrando do dente já reconstrói ele ali em cima. Faz uma reconstrução, então o último passo seria tirar o dente e colocar o implante. Se a gente conseguir aproveitar a raiz do dente, que a gente chama a gente tem a raiz do dente, a gente faz uma coroa em cima, aí já é alguma coisa, mas aí ela pode ser que lá na frente você perca, mas é melhor ainda tentar o máximo de tempo manter aquela estrutura no lugar. E a gente fala muito da questão o dente está morto. Né? Canal. Existe isso, o dente estar morto? É porque tirou o nervo do dente, né? Então é como se ele tivesse morto, ele tirou o nervo, porém ele está ali. Mas é porque ele não vai sentir mais dor naquele dente, tá? Qual é o que mais as pessoas chegam no seu consultório e reclamam assim para o senhor? Como o meu fator hoje, eu trabalho mais com a parte estética, é basicamente isso, só que a minha clínica ela é multidisciplinar. Então eu tenho uma equipe toda, cada um tem um papel. Tem o que faz a cirurgia, o que faz a parte de canal, mas todo mundo que vai lá vai me procurando estética. E aí é onde eu preciso sentar com essas pessoas e passar tudo o que eu te falei sobre cuidado, que ela precisa ter um cuidado, às vezes na oclusão, o tamanho do dente pode interferir. E então a gente precisa mostrar isso para o paciente e fazer uma proteção, mesmo que ele faça uma estética, uma proteção desses dentes, com uma placa de bruxismo, né? Proteger e acompanhar. Placa de bruxismo preserva, consegue realmente ter um... Bastante, bastante. Porque ali à noite, quando a gente está dormindo, a gente não percebe. E às vezes, eu já vi várias pessoas, tem bruxismo? Não tem bruxismo. Mas não sabe, aí você fala assim, mas seu dente está bem desgastado também? Não, mas eu não tenho. Está bem desgastado, por que está assim? Aí você vai conversando com o paciente, aí você vai... percebendo o que ele vai soltando depois que ele realmente vê. Tem uma coisa que eu pergunto para todo dentista que vem aqui, que é o seguinte, por que a gente está lá de boca aberta, se você sabe que a gente não consegue falar e o senhor continua conversando lá com a gente e falando, o senhor tem esse hábito também? Ele não teve a resposta, não, porque eu também queria saber, porque esse é um hábito que a gente tem vontade de falar e o paciente... Não tem como falar, mas eu já fiz muito isso, ainda faço. Eu brinco, quando eu saio eu mando um áudio enorme para minha dentista respondendo tudo que ela me falou durante a consulta. Você me falou, mas é assim, eu acho que a gente está olhando para a boca do paciente ali, dá vontade de falar, mas... Ainda aparece gente com medo
de dentista? Muito. Sério? Muito. A gente até brinca aquele barulhinho da broquinha, tem gente que tem pavor daquilo. Eu vejo assim, tem muito paciente ainda com medo de dentista. Eu acho que está vindo uma geração agora, por causa dos odontopediatras, tem ajudado muito isso. Mas eu vejo muito que o nível social, às vezes o paciente não consegue ter um nível social de levar num odontopediatra, porque não é barato. E o que acontece? Às vezes vai de qualquer forma, num postinho, de qualquer jeito, e essa criança já começa o trauma ali, na infância. Todos os pacientes que eu atendo, o trauma dele normalmente veio lá da infância com o dentista. E aí ainda tem muito paciente com medo de dentista. É assim, a cada 3 que eu atendo, às vezes ainda tem um medo de dentista. Medo de dentista, como é que você tenta vencer isso? Existe alguma psicologia? Normalmente com o meu paciente, eu já falo minha história para ele, conto a minha história para ele, conto o quanto me ajudou, e a gente vai fazendo aos poucos, né, com esse paciente. Vai tendo uma conversa, por exemplo, na minha sala mesmo eu não tenho uma mesa. Eu tenho uma conversa como se fosse uma sala, a gente conversa, tem um bate-papo, aí você vai ganhando a confiança desse paciente, você vai primeiro, faz um procedimento mais simples, aí depois você vai avançando para esse paciente. Tem outros pacientes que têm muito medo, aí às vezes é o ideal fazer uma sedação, né? Uma sedação ou com anestesista, ou às vezes com o próprio óxido nitroso, o pessoal ainda faz muito, que é um gásinho que dá uma relaxada no paciente. Existe aquilo? Eu achei que aquilo era coisa só de filme, aquele negocinho que bota a pessoa. E assim, ajuda muito, o paciente relaxa bastante. Muito mesmo. E outros assim que tem muito medo mesmo, a gente faz com sedação. Né? Fez a sedação, o paciente dorme. Acorda com o dente novo. Acorda já com a parte cirúrgica ou com um sorriso novo ali. Cuidados para quem tem implante. Existem tipos diferentes de implante ou é o mesmo tipo de implante para todos os casos? Não, existem vários tipos de implante, é um assunto mais delicado assim. É porque tem várias marcas de implante, tem implante de titânio, aí tem uns novos agora que saiu se não me engano é zircônia, eu esqueci o material. Então assim, tem vários tipos de implante, tem várias marcas de implante, então depende para o que você vai usar, tem implante mais caro, tem implante mais barato, enfim, tem milhões de tipos de implantes aí. Aí o bacana é que essas empresas também, elas fazem os implantes e fazem as chavinhas, tudo diferente. Então você tem que ter um kit de cada. Assim. Sério? É igual aquele negócio de chave Phillips, chave de fenda, chave e aí nenhum implante abre no outro, assim, mais ou menos. Aí você tem que ter várias chaves. Já é de propósito isso, só pode, né? Para te provocar, né? Não, você tem que ficar aqui com a gente, fazer só com a gente. E quando vai colocar 3, assim, que tem 3 faltando de um lado só... Aí... Depende, né? Assim, a gente tem que avaliar muito a situação do paciente. Se dá para fazer 3 implantes ou não, se vai fazer 1 ou 2, precisa ter osso, se precisa fazer cirurgia de enxerto, isso a gente precisa avaliar. Depende de cada caso. E a pessoa quando tem aqueles dentes muito pequenininhos, que a gengiva meio que avança para cima do dente? Tem o fator de dente pequeno por desgaste, ou o paciente também tem o dente pequeno realmente, ou é a questão de uma hiperplasia de gengiva, o excesso de gengiva. Então, cada caso é um caso, é diferente. Então, para a gengiva, por exemplo, a gente consegue fazer a plástica gengival, corrigir, fazer uma gengivoplastia ali e aumentar bastante o tamanho do dente daquele paciente. E a pessoa que tem os dentinhos pequenininhos... Aí pode fazer um acréscimo, ou aumentar um pouco em resina, ou pode fazer em facetas de porcelana ou facetas de resina. Aí se a pessoa já tem o dentinho bem pequenininho, ainda assim precisa desgastar? Precisa. O desgaste, as pessoas acham que o desgaste é aquele desgaste que envolve todo o dente. Não é. O desgaste para uma lente, se for uma lente só, uma lente nos dentes, ela é mínima. Então assim, é 0,2 milímetros para você ter uma adaptação da lente. Ela precisa ter um encaixe ali. Se ela tiver um encaixe, praticamente não vê. Tem paciente que nem vê que desgastou o dente. Não percebe. E tem casos que nem precisa de desgaste também. Então tem casos que, se o paciente for bem conduzido, com o uso do aparelho da forma correta, a anatomia do dente ajudar, praticamente
não vai precisar de desleixo. Rapaz, o tempo voa, o programa já está quase acabando, mas antes a gente vai ali para o intervalinho comercial. Na volta, eu já vou responder a sua pergunta aí de casa, tá bom? Então não sai daqui que a gente está aqui com o Dr. Pablo. Segura aí. E já estamos de volta aqui com o Dr. Pablo, o nosso artista do sorriso. Inclusive eu achei interessante uma questão, assim, sem fazer propaganda mesmo, mas já fazendo um pouquinho. Minha esposa faz tratamento com o doutor, e aí eu cheguei lá um dia para buscar ela, eu achei que não estava numa clínica, não achei que não estava no dentista, não. Bacana, não né? tem nem, assim, aquela coisa de consultório, sabe? Você parece que está em casa mesmo. Achei interessante esse conceito. Foi justamente isso que a nossa proposta da minha esposa foi trazer essa sensação mesmo de bem-estar, de chegar num lugar e parecer que não é um consultório, não é uma clínica. Ele está mais aconchegante, está descansando ali. Então, o que eu noto que o meu paciente ele gosta de ir para lá e até ficar ali. Sim, não, eu esperei lá 1 hora só dando risada lá. Comeu de queijo? Olha, no dia não, mas eu vou voltar lá, hein? Depois quero que você fale seu nome aqui, porque está o nome da empresa no seu WhatsApp, mas perguntou aqui, existe tratamento definitivo para manchas brancas nos pezinhos do dente? Olha, tem que investigar por qual razão é essa mancha, né? Pode ser fluorose, pode ser vários fatores. Então a gente precisa investigar primeiro por que é essa mancha. Fluorose? O que é isso? É excesso de flúor, mas tem manchas por trauma, tem vários tipos de mancha. Quer dizer que flúor demais também faz mal? Sim, flúor demais. Na infância, o pessoal às vezes comia pasta de dente, muito flúor, dava umas manchinhas nos dentes. Comer pasta de dente, então, pode dar fluorose. Fluorose. Essa é nova, hein? Então, o ideal, é por isso que para criança, os cremes dentais, eles vêm às vezes sem flúor ou quantidade menor de flúor. Porque a criança ainda, querendo ou não, ela engole, né? Isso. Mas é interessante porque isso vem muito de assim, concordando com uma coisa que a gente ouve muito aqui da questão do equilíbrio, né? O flúor é bom. É bom, mas... É bom, mas... Tem uma dose ali... É porque a água nossa já tem flúor hoje, então não tem necessidade de aplicação de flúor. Nossa, achei interessantíssimo aqui. Aí fala de novo aqui sobre a questão das lentes. E quais são os diferentes tipos de lente de contato que existem hoje em dia? Normalmente, lente de contato, a diferença assim, básica é lente de porcelana e lente de resina, faceta de resina. Então, basicamente seria isso, a porcelana e resina. Existe aqui também uma pessoa perguntou, eu falei de roer a costelinha, já perguntaram, existem outras restrições alimentares ou de hábitos que os pacientes que têm a lente de contato precisam? Na verdade, o que eu falo para o meu paciente é, tendo lente ou não tendo lente, você tem que ter um hábito de evitar coisas muito duras, né? Alimentos muito duros. Porque mesmo você mordendo algo muito duro, você pode fraturar um dente. Você, dependendo do movimento que você faz, de alavanca, você pode fraturar um dente. Então, o ideal é evitar alimentos muito duros. Roer osso, vai morder osso, pode quebrar ou pode fraturar. Fraturas, abrir garrafa de cerveja, eu escuto isso ainda. Tem horas que eu ainda não entendo, mas tem gente que abre garrafa de cerveja no dente. Então, assim, pode ter uma fratura ali. Eu tinha um amigo que fazia isso, já contei até essa história aqui. Eu tinha um amigo que ganhava várias apostas abrindo, até o dia que ele perdeu tudo e mais um pouquinho, só porque saiu metade, assim, tava de brincadeira, pá, saiu metade do dente. E quando fica assim, uma emergência dessas, assim, um dente completamente exposto, que eu quebrei um pedaço do dente abrindo na garrafa de cerveja, tem salvação um negócio desse? Depende da fratura. Se ele quebrou só a região ali da coroa do dente, que é a parte branquinha que a gente visualiza, pode ser que tenha, dependendo do tamanho da quebra. Se fraturou mais a nível de raiz ali, impossível. Eu vou fazer uma pergunta complicada, mas que às vezes as pessoas têm aqui. Dizem que determinadas drogas, como crack e cocaína, acabam com os dentes. É verdade? Provavelmente sim, né? Pelas substâncias tóxicas que tem, normalmente essas substâncias, elas têm
Na composição, provavelmente provavelmente não, elas têm, né? Muito, como que é o nome? Soda cáustica, tem muito produto químico. Provavelmente tem um dano severo ali na região dos dentes, tá? É o primeiro que, né? Falando isso também montar. tem sobre a questão do cigarro aqui. O cigarro é muito prejudicial para os dentes. É. Muito, assim. Pelo aquecimento do cigarro, ele pode causar mais placa, mais tártaro e vários outros fatores, câncer de boca. Inclusive, do que está tendo muito hoje não é mais o cigarro, né? É o vape, o pod. E isso é muito pior, porque o adolescente está fumando ali o tempo inteiro. Porque o cigarro ainda tem aquela coisa, né? Você tem várias restrições de local, o vape fede, então todo mundo sente, o vape é cheirosinho. Cheirosinho e a galerinha aí, a molecada, é o dia inteiro. Não, e é diferente do cigarro. O cigarro tem aquela fumaça, o vape a pessoa parece que está aquele Scania antigo, assim, né? Uma fumação. O dia inteiro fumando aquilo ali. E aí perguntaram aqui se tem alguma restrição para fumante colocar lente de contato. Não é que tem restrição, tem um cuidado maior, né? Todo fumante ele tem que ter um cuidado maior, que é ir ao dentista. Às vezes eu peço para o paciente ir a cada 4 meses, depende do nível, de como está ali a região e a saúde bucal daquele paciente. Dos motivos que levam as pessoas até o seu consultório. Hoje... Qual é o número 1? Estética. O motivo principal é estética, pessoas que não gostam do sorriso, né? E tem aqueles também tem uns que são essas que estão inseguras, que não gostam do sorriso, ou que já fizeram algo que não ficou muito bom, ficou péssimo, aí vai pra gente trocar, mas o fator principal é a estética. E já teve alguém que acha que tem um sorriso estranho e o senhor falou, não, seu sorriso é lindo? Muito. É? Muito. Inclusive, assim, tem vários pacientes que chegam lá, tem os dentes bonitos, eu falo, olha, você não tem necessidade de lente, e ainda quer colocar a lente. Por mais que você direcione esse paciente, eu já tive situações que eu falei para o paciente, perdi o paciente, ela foi em outro profissional, fez a lente, ficou pior do que era, porque era o dente muito bonito, então eu tive que refazer todo o trabalho ali. Mas existe muito isso ainda. Porque às vezes a pessoa ela quer só dissociar, né? Aconteceu alguma coisa e ela, não, eu não quero mais esse rosto que eu tenho aqui, aí uma coisa mais psicológica, né? Não, nesse caso aí não foi nem isso. Nesse caso foi porque ela não gostou, não teve uma harmonia entre dente, sorriso e face, né? Então, pro caso dela, ela ficou bem incomodada e ela veio, aí a gente teve que remover tudo e refazer. Tá, inclusive aqui tem uma questão das perguntas dos dentes grandes, mas eu queria perguntar para o senhor dar uma explicadinha nessa questão. O senhor falou na harmonia dos dentes com o rosto. É que às vezes a gente olha o dente só como o dente, mas ele tem uma moldura em volta, né? Justamente isso. Quando a gente pensa em fazer um planejamento para um sorriso de um paciente, eu não posso olhar aquele paciente só como dente. Meu paciente não é um dente. Meu paciente é uma pessoa que ela tem um rosto, ela tem toda uma estrutura muscular, onde eu preciso entender tudo aquilo e aí sim visualizar e planejar um sorriso que fique mais ideal para ela, né? Combinando com o quê? Tom de pele, a cor, por exemplo, o tom de pele é algo assim, que se eu coloco o mesmo tonalidade de um dente, uma pessoa morena, numa pessoa clarinha, é totalmente diferente. Então a gente precisa entender isso para a gente conseguir trazer um sorriso que fique harmônico para o formato do rosto, para o tamanho daquele paciente. Então tudo isso a gente tem que levar em consideração. E tem pergunta aqui também. Fiz lente de contato há alguns anos e me parecem muito artificiais. Tem como trocar? Tem, né? E hoje é uma tendência. As pessoas colocaram lente de contato. É seu xará, inclusive, Pablo também. Aqui. Bacana. Vai lá na clínica, lá, Pablo. Depois a gente passa aqui. Sempre tem muita gente perguntando o telefone. Então, assim, o que eu falo muito para o meu paciente? Hoje eu recebo muito paciente justamente com isso.
que fez uma lente, ficou muito branca. E hoje em dia as pessoas estão saindo daquilo que é muito branco e vindo para algo mais natural. Ah, eles estão deixando de fazer lente? Não. Porém, eles estão fazendo mais naturais. Então a gente consegue fazer um trabalho que fique mais natural, que fique mais bonito, branquinho, porém não é aquele branco exagerado. É algo que fique razoável, fique bonito para aquela pessoa, para o tom de pele, para o formato, que combine com aquela pessoa. Eu lembro que hoje a gente tem vários filmes em animação gráfica que são perfeitos, né? E aí eu lembro de como que eu entendi essa definição do perfeito para animação gráfica. Quando saiu a primeira vez uma personagem que tinha sarda, que tinha ruga e que tinha... Isso aí foi uma coisa muito louca na época, eles tinham 3.500 fios de cabelo e alguns eram quebrados, outros eram um pouquinho... Eu não cheguei a ver. Então, era de um... Eu não vou lembrar o nome do filme, já daqui a pouco eu vou lembrar. Era um japonês também, na época. E aí eu entendi que muitas vezes a busca pela perfeição, ela envolve aquela imperfeição natural. É porque o que é muito certinho, ele não é perfeito, não fica bonito. O ideal é justamente essa imperfeição. Quando a gente vai fazer um trabalho, por exemplo, para o paciente, ele tem que ter os detalhes ali imperfeitos, pequenos detalhes que vão fazer com que aquele sorriso fique harmônico, fique bonito. E aí tem aqui, perguntaram aqui, se essa parte de artista ensinam também na faculdade de odontologia? Não, na faculdade de odontologia a gente sai muito cru, né? A gente sai, quando eu formei, por exemplo, o meu tio me falou assim, parabéns, agora você é um desempregado. E é realmente isso. Eu saía, eu não sabia o que eu faria, o que eu tinha que fazer, para onde eu iria. Então na faculdade ele te dá uma noção muito básica, né, do que é ou não odontologia. E aí você vai buscando, né? E isso são só os anos que você vai fazer com que aquele profissional ele consiga chegar num patamar ou num nível, né, de uma curva de aprendizado ali, que ele vai conseguir entregar um trabalho mais preciso para o paciente. E pergunto, curiosidade minha mesmo, o senhor ia lá e ficava esculpindo ali, dando Até aquela... Esculpir não, né? Porque assim, no começo, na faculdade você faz essa questão de escultura, mas depois você vai fazendo na clínica mesmo, no consultório, você vai errando, aprendendo, faz um feio, faz uma coisa que ficou muito feia e você vai melhorando. O importante é você querer fazer sempre melhor. Porque cada dia que passa, até hoje mesmo, por exemplo, todos os pacientes que a gente vai atender, que a gente vai fazer, cada dia vai ficar melhor do que o outro. Porque a gente vai aperfeiçoando mais, vai melhorando mais, né? E nunca quando a gente começa é da mesma forma. Eu já fiz muito caso ruim também. Tem uns que eu olho, lá no começo, né, a gente olha e fala, nossa, mas não é possível. Esse fui eu mesmo. Eu. Oh, meu Deus. Vem cá, vamos trocar. Ah, o senhor chama, faz o recall. Teve alguns que já chegou para mim, por exemplo, que eu fiz, assim, acabei de fazer, passou um mês, aí o paciente voltou, ele tinha gostado, mas eu falei assim, não dá. Vem cá, deixa eu te falar, não estou gostando, vamos melhorar? Porque ele tinha potencial para ficar muito mais bonito, então vai muito da visão do profissional. Né? Para o paciente ficou bonito? Ficou. Por exemplo, um dente que é escuro, você vai lá dar uma melhoradinha nele, já fica bonito, mas você sabe que você pode entregar mais. Então, se você consegue entregar mais para o seu paciente, tenta entregar o melhor. Até não sei se realmente é da sua área, mas chegou a pergunta aqui se o clareamento com peróxido ele fragiliza o dente. O clareamento, assim, a questão de fragilizar o dente é uma questão mais, né, existem vários estudos que falam que tem um nível de fragilidade para o dente, outros não. O clareamento a gente faz muito hoje em dia, né, é feito bastante clareamento no consultório, em caseiro, depende muito da concentração que você vai usar clareamento. Porém, o clareamento a gente usa bem assim, bem tranquilamente com os pacientes. Tá? Não tem algo de risco, lógico, tem que ser avaliado para o tipo de paciente, qual dente que é, né, ou se ele tem algum problema ali de formação. E aquela sensibilidade monstruosa que fica depois do clareamento, tem alguma... Isso é pergunta minha, tem alguma maneira de a pessoa dar uma melhorada? Normalmente, o que a gente faz, né? Tem alguns produtos que dá para usar antes de fazer o clareamento. E quando se fala, o pessoal fala muito clareamento laser, né?
Não se usa a luz. A luz, aquela luz, quando algum bendito falou do clareamento a laser e começaram a usar essa luz, e a luz ela só faz com que o clareamento em consultório ele tenha mais sensibilidade ainda, porque ele potencializa ali. Então ele vai piorar um pouquinho a questão da sensibilidade para o paciente. Então normalmente tem alguns artifícios que a gente usa para melhorar essa questão de sensibilidade, produtos que dá para usar antes e depois do clareamento. E aí eu já vou perguntar aqui, me falaram a marca aqui, eu vou dizer, aquelas pastas de dente para dentes sensíveis, funciona? Funciona, algumas funcionam bastante. Tem marcas que sim, tem outras que não funcionam, né? Tem. Não vou perguntar qual que é, não, pode falar. Tem alguma que funciona? Que você... Normalmente, assim, as que eu gosto muito de indicar para o paciente, muito Sensodyne, são pastas para sensibilidade, cremes dentais para sensibilidade, que têm um efeito muito bom. E já estão, digamos assim, há muitos anos no mercado. Muitos também, anos no né? mercado. São cremes dentais mais caros, porém eles ajudam bastante na sensibilidade. Porém, o que o paciente tem que entender? Por que está vindo essa sensibilidade? Qual que é a causa da sensibilidade? Aí tem que procurar um dentista que vai identificar por que está causando aquela sensibilidade. Será que foi pela escova? Será que foi pelo apertamento? Tem várias questões que podem ter acontecendo aí. Então, quer dizer, a sensibilidade ela é um sintoma, precisa ir lá e buscar a causa. Justamente, por que está tendo aquela sensibilidade ali? É um ponto. Boa. E vamos dizer o seguinte aqui, eu estou com sensibilidade e posso ter aqui aquela sensibilidade bem rente à gengiva. Normalmente é nessa região mesmo, pode ser. Mas normalmente é nessa região aí, porque ali às vezes acontece um processo que a gente chama de abfração, que é a perda da estrutura de esmalte ali na região. E ali é onde começa, né, a sensibilidade. Ou pode ser por retração de gengiva, a gengiva subir um pouquinho, começa a ter sensibilidade. E falando em gengiva subir, tem a pergunta aqui do Maurício. Diz que depois que completei 50 anos, minha gengiva subiu muito. Eu imagino que seja essa retração gengival. Ela tem uma retração gengival, né? Eu costumo dizer que é assim, a única coisa, quando a gente vai envelhecendo, com o passar dos anos, tudo cai. A única coisa que sobe é a gengiva. Ai, sério. Né? O que não é bom que sobe, né? Só, a gengiva sobe. Provavelmente precisa procurar um periodontista, né? O ideal é procurar um periodontista, entender por que está tendo essa retração, essa recessão gengival aí e procurar tratamento. Perguntaram aqui em relação a que eu acho que cabe até com isso, tem alguma alimentação para cuidar dos dentes? Olha, para cuidar dos dentes, o ideal é evitar algumas, né? Ah, é? Tem açúcar, o açúcar ele aumenta o risco de cárie, então comeu, esperar um tempo e depois fazer a escovação correta. Então o ideal é evitar alguns alimentos. Escova de dente com borrachinha. Eu acho que eu sei qual que é que ele está falando, é uma que tem a cerda e umas borrachinhas assim que dizem que massageia. Eu particularmente eu gosto muito de indicar a mais básica, sem muita frescura, e cerdas extra macias. Se você já usar uma com cerdas extra macias, já da cabeça pequena, já é sensacional. Agora borrachinha, que vibra, vai depender do gosto do paciente, mas o ideal é cerdas extra macias e também não é força, viu? É o jeito de escovar. É o jeito. Quanto tempo? Vamos dizer assim, uma boa escovação. Normalmente as pessoas falam assim, nossa, eu escovei muito meus dentes, eles escovaram 30 segundos, né? Às vezes uns 3, depende. O ideal ali em torno ali de 3 minutos, o pessoal escovar com tempo de qualidade, né? Mas ninguém tira esse tempo para escovar, ninguém. Eu acho que eu não conheço ninguém hoje que escova, fica ali 3 minutos, 2 minutos, que seja, escovando os dentes. E muitos dentistas falam que o pessoal limpa muito a frente da casa e esquece de limpar o quintal lá dos fundos, né? Ou só escova do lado, por dentro não escova. Então infelizmente nosso tempo já está acabando. Quero agradecer demais a sua presença. Eu que agradeço o convite, muito bom.
Tanto, ó, é um artista mesmo e, além disso, um excelente profissional, super competente. Obrigado. Quem quiser saber mais dicas lá nas suas redes sociais, se você puder deixar um recadinho. Lá na rede social, pode seguir lá, é o Dr. Pablo Ponce. E aí, seguindo, a gente tem algumas dicas lá de saúde, de cuidado com os dentes. É isso aí, gente, ó, não é só dente, não é só para comer, é seu cartão de visita, é sua autoestima. A gente estava falando aqui até a musculatura do rosto, serotonina, tudo, endorfina. Então vamos lá, gente, tá com alguma coisinha? Corre atrás, não deixa o dentista sempre para depois. O dentista tem que vir primeiro, porque seu sorriso chega primeiro em qualquer lugar que você vá. Amanhã a gente está aqui com o secretário de Saúde do Estado de Goiás para falar sobre os desafios da gestão em saúde num lugar tão grande quanto o nosso estado, tá bom? Então não perca, porque amanhã vai estar sensacional. Até amanhã, um grande abraço.